A graça e a paz do Senhor Jesus, aqui com a missionária Josi de Rio Grande. Boa tarde, meus irmãos e seguidores, aqui na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já orou hoje, já falou com Deus, já agradeceu a Deus pelos milagres, pelos livramentos, por tudo que Ele tem feito na tua vida, meus irmãos e seguidores. Já quero agradecer a todos vocês que tem lá no meu canal do YouTube, que é @Josi com Y Nascimento 5828. Vai lá no meu canal, se inscreva, deixa um comentário, um pedido de oração e compartilhe essa obra missionária que ela vem crescer em tempo fora de tempo, tempo de guerra, tempo de paz, como nós estamos vendo, mas é tempo de justiça sobre esta terra. Aleluia, Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Oh, aleluia. Deus abençoe a sua vida, aquele que abençoar o servo de Deus, a obra de Deus também é abençoado. Aleluia, Isaías 1:19, se quiser se obedecer a minha voz, aleluia, comereis do melhor dessa terra, aleluia. Está disposto a comer o melhor da terra, meus irmãos seguidores? Então obedeça essa palavra, que conhecerei essa verdade, e essa verdade vos libertará. Oh, aleluia. Deus abençoe cada um de vocês que tem me abençoado, tem deixado no coração um comentário, que Deus possa estar te abençoando e volta em tudo para vocês, tá bom, meus irmãos seguidores? São 10 segundinhos aqui na plataforma, então vamos ler a palavra de Deus. Já pega a tua palavra de Deus, vamos meditar aqui em Gênesis 39, Gênesis 39, oh, aleluia. É a partir do versículo 4, depois você pega a tua palavra, medite, porque são 10 segundinhos aqui na plataforma, meus irmãos seguidores. Versículo 4. E achou José graça em seus olhos, servia a ele e pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha, e aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, pois o amor de José e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo, e deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que não sabia nada do que com ele estava, e não ser o pão que comia, e José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vendeu senão a ti, porquanto tu és a mulher. Como, pois, eu faria esse tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando cada dia José, ele não dando ouvido para deitar-se com ela, e sucedeu que um certo dia veio a casa para fazer um serviço, e não havia nenhum dos na casa ali em casa. E ela pegou a sua veste, dizendo, deita-me comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Que palavra maravilhosa, aleluia, nesta tarde, meus irmãos e seguidores. Aqui fala da história de José. Eu creio que muitos conhecem. E aqueles que são os novos convertidos, vai lá, medita em Gênesis 39 sobre José. Aleluia, José era um escolhido de Deus, meu irmão. Quem é escolhido de Deus passa a provação, passa a perseguição como José. Primeiro ele foi, aleluia, vendido pelos seus próprios irmãos por inveja, aleluia, venderam José,
aleluia. E ali ele foi trabalhar numa casa de um egípcio, como aqui fala, aleluia. E a bênção de Deus estava sobre a vida de José. Onde José colocava as mãos, tudo era abençoado. E ele era bonito, como a palavra fala, e famoso. E a mulher, o seu Senhor, aleluia, desejou deitar com aquele rapaz. Meus irmãos, quantas pessoas não é como José? José falou para ela, não faria eu mal, nem contra Deus, e nem contra o seu marido, meus irmãos. Que fidelidade linda de Deus sobre a vida desse jovem, aleluia. Quantos jovens aí, aleluia, têm se entregado à prostituição, às coisas ruins deste mundo. Mas José, ele tinha, além de ter caráter, ele tinha Deus na vida dele. E ele sabia que tudo que ele estava passando era um chamado na vida dele, era onde Deus iria colocar José como um governador, meus irmãos. E eu quero dizer que muitas vezes nós sofremos perseguições, ataques, cilada, investida do inimigo, assédio, mas maior é quem está conosco, aleluia. E ali fala que José não aceitou e ela pegou ele à força, puxou as vestes dele e depois inventou que ele tinha, aleluia, assediado ela. Meus irmãos, quantas pessoas estão vivendo isso? Calúnia de pessoas mentirosas, aleluia, pessoas ruins, pessoas mau caráter, pessoas sujas, pessoas que não temem a Deus, aleluia, faz isso com um homem, uma mulher de Deus, ou com qualquer pessoa, meus irmãos. Quantas pessoas sujou a reputação de mulheres de Deus, de homem de Deus, por inveja, aleluia, porque queria ter um momento com o servo de Deus, a serva de Deus, a serva de Deus, não deu atenção, aleluia, porque fugir da aparência do mal, aleluia. Se você é um servo de Deus, fuja, meus irmãos. Fuja da aparência do mal. Se o mal estiver na esquina, muda a rua e vai para outro. Mostra que você é o servo de Deus, aleluia. A palavra de Deus fala, aleluia, que Jó, aleluia, ele era observado todos os dias pelo inimigo e sentiu inveja de Jó, porque Jó prosperava, aleluia. E foi lá pedir para Deus se andar, aleluia, na vida de Jó. Se eu abençoo ele, se eu dei casa, se eu dei fazenda, se eu dei família para ele, por isso que ele te adora, aleluia. O Senhor vai lá, toca em tudo que ele tem, só não toca na alma dele, aleluia. Muitas vezes, meus irmãos, nós não somos só provados invejado pelo inimigo. O inimigo sabe quem é você diante de Deus. O inimigo sabe quem são as pessoas que estão te atacando, que estão se levantando, que estão levantando calúnia. Ele sabe de tudo isso, aleluia. Porque Deus tem um grande propósito na tua vida, mas não desista do seu chamado, aleluia. Fique firme, porque as máscaras, as capas dos invejosos, dos mentirosos, aleluia, vão cair por terra, porque é tempo de justiça sobre esta terra. Jesus está passando na terra, Jesus está tirando as máscaras, Jesus está, aleluia, envergonhando os mentirosos, Jesus está tirando tudo debaixo do tapete, tudo que se levantou contra a tua vida, tua casa, tua família. É tempo, meus irmãos, é tempo de justiça, então é tempo de você se consertar, aleluia. José ali, ele falou assim, porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Aleluia, ele estava ali, meus irmãos, fazendo o trabalho dele com excelência, com dignidade. Aleluia, quantas vezes você está trabalhando, fazendo a obra do Senhor e tem um filho das trevas que está se levantando por inveja, porque, meus irmãos, uma pessoa que persegue, levanta calúnia contra a outra é invejosa, meus irmãos. É filho das trevas, aleluia. E não tem nada, é por isso que persegue. Porque quem é de Deus, meus irmãos, não persegue ninguém. Quem é de Deus abençoa, faz o bem, aleluia. Se não puder ajudar, mas também não atrapalha a vida da pessoa. E José estava passando por isso, meus irmãos e seguidores. Vai lá e medite aqui em Gênesis 39. Porque só tem 10 segundinhos aqui na plataforma. Eu não posso explicar essa palavra. Vai lá, aleluia. Entenda o que
que Deus quer falar contigo nessa tarde, amém? Beijo da missionária Josi. Até o próximo vídeo. Jesus está voltando. Deus vai responder essas afrontas que estão fazendo contigo, essas